Nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação que o Paysandu tem o interesse em contar com o centroavante o Ítalo, de 34 anos de idade, para a próxima temporada. A notícia que foi confirmada por uma página do Twitter, que ela é recente, mas é uma página que já acertou muitas contratações do Paysandu nessa última temporada, como por exemplo o Bruno Alves, o atacante, o volante Richelli. Então todos os créditos a ele, que o arroba se chama Empresário JRB1. Olhando o perfil assim, você fala, pô, essa notícia não é muito verdadeira. Mas como eu falei pra vocês, eu fui lá, olhei bastante o perfil dele, apesar de ainda pouco conhecido, começou agora lá nessa outra plataforma, ele deu outras notícias que se confirmaram, né, posteriormente, como eu falei pra vocês. Lembra que agora de cabeça o Bruno Alves e também a negociação com o Richelli, então dando mais detalhes sobre essa negociação. Abre aspas, o Paysandu tem interesse na contratação do atacante Ítalo. O jogador vai jogar o Paulistão pela Ferroviária, se vier só depois do estadual. Essas as informações, e quero complementar sobre as questões envolvendo esse jogador, que é muito bom de bola, de fato, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Chegaria, né, com um cartaz para ser, sem dúvidas, o principal goleador da competição. Está emprestado à Ferroviária, que vai fazer a disputa do Campeonato Paulista, já começando nesse próximo final de semana, né, aí no dia 12, 13, 14 de janeiro, e tem no máximo ali o seu calendário até o começo do mês de abril, né? Antes da disputa do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária está na Série D do Brasileirão, então a tendência é que o Ítalo procure um outro clube, seja ele da Série A, B ou até mesmo na C, como esse interesse da diretoria do Papão. O seu contrato, ainda o vínculo em definitivo, pertence ao Red Bull Bragantino, onde ele tem contrato até dezembro desta próxima temporada de 2023, né? Pelo Bragantino foram 158 partidas com 51 gols marcados, certamente um dos maiores ídolos da história do clube de Bragança Paulista. Nesta última temporada ele estava emprestado ao Bahia, onde chegou para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, atuou muito pouco, né? Apenas 3 partidas na segunda divisão. Ele vinha perdendo um pouco de espaço lá no Bragantino e acabou sendo repassado ao Tricolor de Aço. Conseguiu o seu acesso, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A última atuação do Ítalo, que já chegou assim, sem ritmo de jogo, antes dele ser anunciado no Bahia, quase 3 meses sem entrar em campo pelo Red Bull Bragantino, né? Por isso eu acredito também essa baixa dele sendo bem mais reserva do que titular. Participou dessas suas 3 partidas pelo Bahia, a última atuação no dia 28 de outubro, um empate por 1-1 contra o Guarani. De fato, um jogador muito experiente dentro do Campeonato Brasileiro, somando aí no total 34 anos, né? Pelo Bragantino no último ano também, 27 partidas com 7 bolas na rede, até conseguiu boas fases durante as suas competições. Na temporada passada, como eu falei, acabou perdendo um pouco de ritmo na metade da temporada para frente. Mas, por exemplo, na disputa da Copa Libertadores, onde o Bragantino começou muito bem, acabou perdendo a sua vaga nas últimas 3 rodadas, ele participou de 6 jogos, o Ítalo sendo todos eles como titular, e marcou 3 gols, além de 2 cartões amarelos, né? Então foi sim um jogador importante. Na Série A do Brasileirão, 11 partidas, 7 como titular. Nesta ocasião ele acabou marcando aí outros 3 gols, né? Além da sua participação na Copa do Brasil, com um gol marcado, e o Campeonato Paulista, onde ele não foi tão bem, né? 7 partidas, 8 partidas, melhor dizendo, 6 como titular, não havia marcado nenhum gol. Então começou mal o Campeonato Paulista, teve ali alguns bons momentos, principalmente na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro acabou perdendo um pouco de espaço antes de ser repassado ao Bahia, né, na reta final do ano, na disputa da Série B. É um jogador muito interessante, ainda como ele tem esse contrato com o Red Bull Bragantino, a tendência é que ele seja repassado a um outro clube, com o Bragantino cobrindo grande parte dos seus salários. Então não é absurdo da gente imaginar, impossível. Eu acredito que o Ítalo receba mais ou menos na casa de 100, no máximo uns 120 mil reais mensais no Bragantino. Possivelmente a Ferroviária está pagando pelo menos a metade, ali 40%, 50% desse seu salário, ou seja, um salário de 50 mil reais para o Paysandu hoje, de fato é algo grande, mas para uma disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, apenas para o segundo semestre, com essa competição que é muito importante, né, você ter essa referência de um camisa 9, vejo sim como um investimento muito válido. Quero saber também a sua avaliação, torcedor do Papão, aqui embaixo. O interesse do Paysandu em contar com o atacante o Luiz Henrique, jogador de 24 anos de idade, que estava por último no Qatar Toyota
Toyama, essa equipe da terceira divisão do campeonato japonês. Inicialmente com essa informação, confirmada lá pelo Twitter do @empresáriojrb1, ele disse o seguinte, abre aspas, atacante Luiz Henrique, Paysandu tem interesse, pode pintar na Série C, fecha aspas, né, esse tweet do último dia 5 de janeiro. Essa informação já é um pouco antiga e esse perfil, ele dá algumas notícias assim, que a gente pode até duvidar na hora que bate o olho, mas ele já acertou umas coisas assim, bem antes de acontecer, como por exemplo o acerto do volante Richelli e também do atacante, né, o Bruno Alves, sem considerar também outras negociações, o volante Jimenez, enfim, é um cara que, apesar de não ser tão conhecido, lá no Twitter tem poucos seguidores, está começando agora, já acertou também algumas notícias do Paysandu. É normal, né, nesse mercado da bola, erra umas, mas é um cara que vem acertando bem mais nesses últimos dias, então todos os créditos para ele que deu essa informação desse suposto interesse para a Série C do Campeonato Brasileiro envolvendo o atacante o Luiz Henrique. Ele que tem o seu contrato se encerrando agora já recentemente, né? Segundo informações do site Transfermarkt, no dia 31 de janeiro, ou seja, daqui a 2 semanas, agora de 2023, encerra o seu contrato nesta equipe do futebol japonês. Ele que ficou com um contrato longo do Vejle BK, equipe da primeira divisão da Dinamarca, nos 2 últimos anos, né, havia sido repassado para equipes do futebol finlandês, agora fechou com esse clube do Japão, da terceira divisão do campeonato local, mas acabou não tendo muitas oportunidades. Isso porque ele teve uma grave lesão, eu não consegui achar qual foi essa lesão dele, se foi joelho, se foi algo muscular, algo nesse sentido, não consegui encontrar, mas a única informação que eu obtive a respeito desse assunto é no site O Gol, onde consta ali o que o atleta só participou, né, de 3 partidas nessa disputa agora do campeonato japonês, sendo a última delas no dia 30 de julho, né, de 2022, no empate em 1-1 contra o Iwakui. Ele participou de só 2 minutos desse duelo, anteriormente, né, 6 minutos e mais 10, ou seja, nesses 3 jogos que ele passou no último ano lá no futebol japonês, ele só entrou em campo em 18 minutos. Participou também de outras 2 partidas na UEFA Champions League, isso mesmo, na Liga dos Campeões da Europa, por uma equipe do futebol agora fugiu o nome, da Finlândia, isso, ele participou de 2 partidas por essa equipe da Finlândia antes de chegar no futebol japonês. O Luiz Henrique é aquele mesmo que surgiu com muito destaque aqui no Brasil, atuando pelo Botafogo na temporada de 2015. Na época ele tinha só 17 anos de idade, havia acabado de ser o artilheiro do Botafogo na Copa do Brasil Sub-17, né? Ele marcou vários gols naquela competição e no elenco principal participou de 16 partidas naquela temporada de 2015 com 4 bolas na rede, todas elas, né? Uma logo na sua estreia contra o Sampaio Corrêa, uma vitória no Engenhão. Acabou participando de mais 23 jogos pelo Botafogo em 2016 com 3 bolas na rede e foi para o Atlético Paranaense no próximo ano, né? Ele que queria ter mais espaço no Botafogo, não teve muito sucesso nessa sua intenção, acabou se transferindo posteriormente ao Atlético Paranaense, né? Então um jogador que começou com muito destaque, certamente no Botafogo, principalmente lá na Série B do ano de 2015, né? Participando de 15 jogos, 9 deles como titular, 4 gols marcados, 1 assistência, 1 cartão amarelo também na sua participação, acabou defendendo o Atlético Paranaense no ano seguinte. Sem muitas oportunidades, né? Naquele ano de 2016, ele acabou participando principalmente do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca, inicialmente no Botafogo e em 2017 mais 9 aparições no Atlético Paranaense. No ano de 2018 foi para o Feirense de Portugal, na disputa da primeira divisão do campeonato local, acabou marcando um gol naquela temporada, né, e voltou aqui para o Brasil logo naquele mesmo ano para o Nacional de São Paulo. Fez 6 partidas, marcou um gol, foi para o Sub-23 do Grêmio também, onde disputou mais 17 jogos com 4 bolas na rede. Para recentemente lá no Japão. De fato, uma carreira bem alternativa, está com essa lesão, né? Eu preferiria trazer, no caso, o Luiz Henrique para o começo de temporada, num campeonato paraense, né? Você fazendo as suas adaptações, os primeiros testes físicos do jogador, não só para chegar logo na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, acho um baita nome. Sobre uma indicação, opção bem interessante para o elenco do Paysandu nesta próxima temporada, que é o centroavante, o Fernandão. Jogador de 35 anos de idade, que já teve uma rápida passagem na Curuzu na temporada de 2010, sem grande destaque, né? Participou de 4 partidas naquele Campeonato Brasileiro da Série C naquela temporada, uma vitória, outras 3 derrotas, foi titular em apenas um compromisso e inclusive levou até um cartão vermelho naquela sua rápida passagem pelo Papão. As suas partidas foram diante o Águia de Marabá, no dia 28 de agosto de 2010, participou de 27 minutos, também diante o São Raimundo, o Rio Branco do Acre, e a última atuação dele contra o Salgueiro, lá no dia 17 de outubro
de 2010, né? Então essa rápida passagem do Fernandão, que de fato não foi bem na Curuzu, acabou não tendo seu vínculo prorrogado para a temporada seguinte. Anteriormente de chegar no Paysandu, ele havia jogado, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já era um jogador rodado aqui no Brasil, no Macaé, naquele começo de temporada. E por que eu menciono o Fernandão como uma boa possibilidade para o Papão nessa próxima temporada? O Paysandu, ao menos na minha visão, ele tem bons jogadores pelas beiradas do campo, como por exemplo o Dalberto, que pode fazer essa função como um centroavante, mas aquele cara que empurra a bola em direção ao gol, uma dificuldade que foi muito grande também já nesta última temporada, a inconsistência, né, com o Marcelo Toscano, o próprio Danley, o Pipico, não foi um nome de grande referência, né, durante a Série C do Campeonato Brasileiro. O Mário Sérgio também costuma atuar mais pelas beiradas do campo, assim como o Bruno Alves, o Stefano Pinho também, que veio de boas passagens lá no futebol norte-americano. Então a diretoria ainda atenta no mercado, especialmente para a Série C do Campeonato Brasileiro, em busca desse camisa 9. E o Fernandão jogou muita bola no meu Goiás, né? Inclusive eu tenho um canal do Verdão, o Goiás News, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também para vocês acompanharem. Ele fez uma baita Série A do Campeonato Brasileiro, chegou já com o campeonato em andamento e foi uma bagunça danada naquele ano da paralisação no futebol, né? Na temporada de 2020, ele ainda entrou em campo 24 vezes pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro e marcou 10 gols, foi o artilheiro do time juntamente com o Rafael Moura naquela temporada, sendo das suas atuações, né, 25 delas durante aquela Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo também um jogo com o Bahia, foi titular em 21 delas, né, das 24 pelo Verdão, fez sim uma excelente disputa do Campeonato Brasileiro. Acontece que ele foi pego no exame antidoping ainda já no finalzinho do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro, né? Já no mês de fevereiro de 2021, numa partida contra o Red Bull Bragantino, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Fernandão ele foi pego em um exame quando ele utilizava um medicamento para emagrecimento que comprou via internet, ainda quando ele atuava no futebol da Arábia Saudita em 2018, né? Em 2019, quando ele jogou no Al Wahda da Arábia Saudita, e não consultou o clube desta sua medicação, né? Dessa forma ele foi pego no exame antidoping ainda no ano de 2020 e aparentemente iria ficar no máximo de fora até o final do ano de 2021. Tanto é que ele foi anunciado no Goiás para os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Existia uma expectativa dele voltar, por exemplo, ali em meados do mês de outubro, no máximo no finalzinho do mês de novembro, e participar de algumas últimas partidas pelo Goiás na Série A do Brasileirão. Acontece que a CBF determinou um aumento no seu julgamento de mais 16 meses. Eu até pensei que era 16, incluindo fevereiro de 2021, mas não, só em mais ou menos outubro de 2021, mais 16 meses desse período, né? Realmente um absurdo para um jogador de 35 anos de idade. Beleza, cometeu o erro de tomar essa substância, mas pô, você parar quase mais de 2 anos, né? Uma carreira de um jogador já na casa dos 34, 35 anos é muita coisa. E agora, a partir do mês de março, ele volta a ficar livre. O Fernandão, engana-se, né? Quem pensa que ele parou de treinar ou algo nesse sentido, recomendo você também observar lá no seu Instagram, ou até deixar aqui algumas fotos dele passando em treinamentos com a sua família mesmo ali na cidade do Rio de Janeiro. Ele que mesmo não jogando no Goiás desde fevereiro de 2021, vem mantendo a sua forma física e já foi especulado para o seu retorno na Serrinha também nessas últimas temporadas.